Henrique nunca imaginou que seguiria uma funcionária da própria empresa. Ele estava dentro do carro, a caminho de uma reunião comum, quando viu Clara atravessando a rua com pressa, ainda usando o uniforme de trabalho. Aquilo chamou a atenção. Ela nunca saía naquele horário. Nunca. Movido mais pela curiosidade do que por qualquer outra coisa, Henrique pediu para o motorista ir atrás, mantendo distância. O carro seguiu por ruas que ele não conhecia. Quanto mais avançavam, mais a cidade ficava para trás. Até que Clara desceu, Henrique também. Foi assim que, minutos depois, ele se viu parado em frente à casa dela. O carro preto parou, levantando um pouco de poeira. Henrique desceu devagar. O terno caro destoava completamente do lugar. O sapato brilhava demais para aquele chão seco. Alguns metros à frente, Clara estava parada em frente a uma casa de barro. As paredes eram irregulares, o telhado baixo, a porta de madeira gasta pelo tempo. Ela usava roupa de empregada. No braço esquerdo segurava uma criança pequena, já cansada. Ao lado dela, um menino mais velho, magro, segurava firme a barra da blusa da mãe, como se tivesse medo de soltá-la. A mulher não dizia nada. As crianças também não. Só olhavam. Henrique sentiu algo apertar no peito. Não era pena. Era um desconforto difícil de explicar. Ele nunca tinha estado ali antes. Nunca tinha pisado numa estrada como aquela para visitar alguém. E ainda assim, sabia exatamente quem era aquela mulher. Clara, funcionária da empresa dele havia anos. Sempre discreta, sempre pontual, sempre invisível. Agora ali, parada diante dele, Clara parecia menor do que era. Não por fraqueza, mas pelo peso da vida que carregava. Clara não esperava aquela visita. Quando viu o carro chegando, pensou que estivesse perdido. Quando viu o homem descendo, o coração disparou. Ela reconheceu o terno antes mesmo do rosto. Segurou a criança com mais força, como se aquilo pudesse protegê-la de alguma coisa. Senhor Henrique, disse baixo, quase num sussurro. Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir responder de imediato. O silêncio entre os dois parecia pesado demais para aquele lugar simples. Henrique olhou em volta. A casa, o chão batido, as marcas do tempo em tudo. Depois olhou para as crianças. Nenhuma delas sorria. Ali, parado naquela estrada, Henrique percebeu algo que nunca tinha passado pela cabeça dele. Ele não fazia ideia de como Clara vivia. E isso dizia mais sobre ele do que sobre ela. O vento levantava a poeira devagar. Nenhum carro passava. Nenhuma pessoa observava. Era como se aquele momento existisse só para eles. Henrique tentou dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas não sabia o quê. O que se diz quando você descobre que alguém que você vê todos os dias vive em uma realidade que você nunca imaginou? Clara permaneceu em silêncio. Não por medo, por cansaço. O cansaço de quem já explicou demais para a vida e nunca foi ouvido. Eu... Henrique começou, mas parou. Respirou fundo. Eu não sabia. Foi tudo o que conseguiu dizer. Clara não respondeu. Não porque discordava, mas porque aquela frase não mudava nada. Não mudava a casa. Não mudava o chão. Não mudava o dia seguinte. As crianças continuavam paradas. O menino mais velho observava tudo com atenção. A criança menor já dormia no colo da mãe. Henrique sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que ele não sentia havia muito tempo. Vergonha. Não da riqueza, mas da distância. Da diferença absurda entre dois mundos que nunca deveriam ser tão separados. Ele deu alguns passos à frente, depois parou. Não queria invadir, não queria parecer caridade, não queria parecer superior, mas também não queria fingir que não tinha visto. Naquele momento, Henrique entendeu uma coisa. Aquele encontro não era sobre dinheiro, era sobre consciência. E uma vez que você vê algo assim, não dá mais para desver. Antes daquele dia, ninguém nunca tinha perguntado a Clara como ela vivia. Na empresa, ela era só mais uma funcionária da limpeza. Uniforme simples, crachá discreto, passos silenciosos pelos corredores. Pouca gente sabia que, antes de chegar ali todos os dias, Clara já tinha vivido metade de uma jornada. Ela acordava às 4:30 da manhã. Não precisava de despertador alto. O corpo já tinha aprendido. Levantava devagar para não acordar os filhos.
Passava água no rosto e prendia o cabelo ainda escuro. A casa era pequena, 2 cômodos apenas, com paredes de barro e marcas do tempo por todo lado. Quando chovia forte, a água entrava por uma fresta no telhado e escorria perto da porta. Clara já tinha colocado um pano velho ali fazia meses. Era o jeito mais rápido de resolver. Ela ia direto para a cozinha. Preparava café fraco, desses que mais aquecem do que acordam. Dividia um pão em 3 partes iguais, com cuidado para que ninguém percebesse que uma fatia era menor. Depois, acordava os filhos com voz baixa. Vamos, tá na hora. Miguel, o mais velho, reclamava um pouco, mas levantava. Lia, ainda pequeno, se agarrava ao colo da mãe enquanto Clara ajeitava tudo. Não havia luxo. Havia rotina. O ônibus passava às 5h20. Se Clara perdesse aquele horário, não chegava a tempo. Se não chegasse a tempo, perdia o dia. E perder um dia fazia falta no fim do mês. Ela colocava Lia no colo, segurava Miguel pela mão e caminhava até o ponto. O chão ainda frio, o céu escuro e o silêncio quebrado só pelo som distante da cidade acordando. No ônibus quase sempre cheio, Clara ia em pé. Apertada entre corpos cansados, segurava os filhos como podia e fechava os olhos por alguns minutos. Não para dormir, para respirar. Quando descia perto da escola, deixava Miguel e seguia com Lia até a creche comunitária. Um lugar simples, mantido por doações, onde ela confiava a filha todos os dias com o coração apertado. Depois disso, ainda tinha mais um ônibus até o trabalho. Quando chegava à empresa, o dia ainda estava começando para a maioria. Para Clara, já era quase meio-dia. No trabalho, ela não reclamava. Não porque não sentisse dor nas costas. Não porque não estivesse cansada. Mas porque reclamar não resolvia. Ela limpava salas, corredores, banheiros. O chão sempre parecia sujar de novo, segundos depois. Mesmo assim, ela limpava. Algumas pessoas a cumprimentavam. Outras passavam direto, como se ela fizesse parte do prédio. Clara não se ofendia. Ela já tinha aprendido que invisibilidade também era uma forma de sobrevivência. Henrique nunca tinha reparado nisso. Para ele, Clara sempre esteve ali, como se não tivesse começo nem fim. Mas agora, parado em frente àquela casa, tudo começou a fazer sentido de um jeito desconfortável. A pontualidade, o silêncio, o jeito de evitar conflitos. Não era dedicação extrema, era necessidade. Miguel puxou a blusa da mãe. Mãe, disse baixo, sem tirar os olhos de Henrique. Clara fez um carinho rápido no cabelo do filho. Tá tudo bem, mas não estava. Ela sentia o coração bater rápido demais, não por medo do homem, mas pelo que aquela presença representava. Ela nunca tinha convidado ninguém da empresa para sua casa. Nunca quis que vissem onde vivia. Não por vergonha, mas por proteção. Henrique observava cada detalhe. O chão de terra, a porta torta, o telhado improvisado. Nada ali combinava com a imagem que ele tinha criado, mesmo sem perceber, de como viviam as pessoas que trabalhavam para ele. E isso o incomodava profundamente. Clara lembrava bem do dia em que ficou sozinha com os filhos. O pai de Miguel tinha ido embora quando o menino ainda era pequeno. Prometeu voltar. Nunca voltou. O pai de Lia desapareceu antes mesmo de conhecê-la. Desde então, Clara tinha aprendido a não esperar. Esperar cansa. Esperar machuca. Ela aprendeu a resolver sozinha. O salário que ganhava dava para o básico. Comida simples, material escolar usado, roupas reaproveitadas. Quando sobrava alguma coisa, o que era raro, ela guardava para emergências. E emergência na vida dela nunca faltava. Um remédio, um conserto, uma conta atrasada. Henrique sentiu um nó na garganta. Não porque Clara fosse pobre, mas porque ela fazia parte da vida dele todos os dias. E ele nunca tinha visto nada disso. Era como se duas realidades tivessem existido lado a lado por anos, sem jamais se tocar. Até agora. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Clara continuava ali, firme, segurando os filhos. Henrique continuava parado, tentando organizar pensamentos que nunca tinha tido antes. Naquele momento, ele entendeu algo importante. Aquela história não começava naquele dia. Ela vinha sendo escrita havia anos. E ele só tinha chegado atrasado para ler. Henrique não ficou muito tempo parado ali.
Ele sabia que já estava invadindo demais um espaço que não era dele. Deu alguns passos para trás, assentiu de leve com a cabeça e voltou para o carro sem dizer mais nada. Clara observou em silêncio, sem saber se sentia alívio ou preocupação. O carro deu a volta devagar e seguiu pela estrada de terra. Clara entrou em casa com os filhos. Mas o encontro não terminou ali. Durante todo o caminho de volta, Henrique não disse uma palavra. O motorista também não. O silêncio dentro do carro era diferente do silêncio confortável de outros dias. Era pesado, incômodo. Cada quilômetro percorrido parecia afastá-lo daquele lugar fisicamente, mas aproximá-lo ainda mais por dentro. Henrique fechou os olhos por alguns segundos. A imagem voltava inteira. A casa, o chão, as crianças, o uniforme. Tudo se misturava de um jeito que não fazia sentido na cabeça dele. Ele sempre acreditou que fazia a sua parte. Pagava salários, oferecia emprego, gerava oportunidades. Mas pela primeira vez, percebeu que isso talvez não fosse tudo. No dia seguinte, Henrique chegou mais cedo à empresa. Entrou no prédio como sempre, mas agora seus olhos não passavam mais direto pelas pessoas. Ele começou a reparar no porteiro que bocejava discretamente, na moça do café que trabalhava em 2 turnos, no segurança que esfregava o joelho quando achava que ninguém via. Era como se algo tivesse sido destravado dentro dele. Clara chegou no horário de sempre. Uniforme limpo, cabelo preso, passos silenciosos. Quando passou pelo corredor, viu Henrique conversando com um diretor. Pensou em desviar o caminho, mas já era tarde. Henrique a viu. E dessa vez não conseguiu fingir que não. Bom dia, Clara, disse com a voz mais baixa do que de costume. Ela parou. Bom dia, Sr. Henrique. Houve um breve silêncio. Nada demais para quem observava de fora. Mas para os dois, aquele segundo pareceu longo demais. Henrique quis perguntar como ela estava. Quis perguntar dos filhos. Quis perguntar se precisava de algo. Mas não perguntou. Ainda não. Apenas assentiu e seguiu em frente. Clara continuou o trabalho, mas a mente estava longe. Ela nunca tinha sido chamada pelo nome por ele. Nunca daquele jeito. Aquilo mexeu mais do que ela gostaria de admitir. Não por esperança, mas por receio. Clara já tinha aprendido a não criar expectativas. Ao longo da semana, Henrique passou a notar pequenas coisas. Percebeu que Clara era sempre a última a sair, que evitava pedir ajuda, que carregava baldes pesados sozinha. Uma vez ele a viu parar por alguns segundos, apoiando a mão na parede, respirando fundo antes de continuar. Aquilo o incomodou, não como empresário, mas como pessoa. Em casa, Henrique não conseguia relaxar. Sentava-se à mesa grande, com pratos demais para alguém que comia sozinho. O silêncio do apartamento parecia gritar. Ele lembrava da própria infância. Não tinha sido pobre, mas também não tinha sido fácil. Lembrava da mãe dizendo que trabalho dignificava, que ninguém devia ser tratado como invisível. Ele tinha esquecido disso em algum momento do caminho. Henrique começou a se perguntar coisas que nunca tinham feito parte da rotina dele. Quantas pessoas ali dentro viviam como Clara? Quantas casas parecidas com aquela existiam? Quantas histórias ele ignorava todos os dias? Essas perguntas não vinham com respostas, só com peso. Clara, por sua vez, seguia como sempre. Acordava cedo, pegava ônibus, trabalhava em silêncio, mas agora, às vezes, sentia o olhar dele sobre ela. Não fixo, não invasivo, apenas presente. Isso a deixava inquieta. Ela tinha medo de que aquele encontro tivesse consequências. Na vida dela, mudanças quase nunca vinham para melhor. Certa tarde, Henrique ficou até mais tarde no escritório. Todos já tinham ido embora quando ele saiu da sala e viu Clara terminando de limpar o corredor. Ela parecia ainda mais cansada do que o normal. Henrique parou a alguns metros. Clara, chamou. Ela se virou. Pois não? Ele abriu a boca para falar, mas parou. Não sabia como começar. Tudo o que vinha à cabeça parecia inadequado. Está tudo bem? Acabou perguntando, simples demais. Clara hesitou por um segundo. Está, sim. Não era mentira completa, mas também não era verdade inteira. Henrique percebeu, e pela primeira vez, sentiu algo que não combinava com a posição que ocupava há anos. Impotência. Naquela noite, ele demorou a dormir.
Virava de um lado para o outro, com a sensação incômoda de que algo precisava ser feito, mas sem saber o quê. A vida dele sempre foi baseada em decisões rápidas. Agora a dúvida o paralisava. Enquanto isso, Clara colocava os filhos para dormir. Miguel já estava deitado. Lia brincava com os dedos da mãe, quase dormindo. Clara olhou para o teto manchado da casa e suspirou. Ela não esperava ajuda. Nunca esperou. Mas aquele encontro tinha deixado uma pergunta no ar. Os dias passaram, mas a imagem daquela casa não saiu da cabeça de Henrique. Ele tentou voltar à rotina normal. Reuniões, contratos, telefonemas. Tudo funcionava como sempre. Mas ele não funcionava mais do mesmo jeito. Às vezes, no meio de uma conversa importante, sua mente voltava para a estrada de terra, para o chão batido, para as crianças paradas em silêncio. Era como se aquela cena tivesse criado um ruído constante dentro dele. Henrique começou a chegar mais cedo e sair mais tarde. Não porque precisava, mas porque em casa o silêncio incomodava demais. Na empresa passou a circular mais pelos corredores. Não anunciava nada, não fazia discursos, apenas observava. Via Clara limpando mesas que seriam sujas de novo minutos depois. Via o cuidado com que ela organizava tudo, mesmo sabendo que ninguém repararia. Aquilo o incomodava profundamente. Um dia, Henrique mandou chamar o setor de recursos humanos. Nada específico, nada explícito. Perguntou sobre jornadas, escalas, faltas. Recebeu respostas técnicas, frias, organizadas. Tudo estava dentro do padrão. Henrique assentiu, mas saiu da sala com a sensação de que o padrão não dizia nada sobre a realidade. Clara percebeu pequenas mudanças, não no salário, não no horário, mas no ambiente. Henrique parecia mais presente, mais atento. Às vezes passava por ela e perguntava se estava tudo bem. Às vezes apenas assentia com a cabeça, como quem reconhece alguém. Clara não sabia como reagir. Ela continuava respondendo com educação. Continuava trabalhando. Mas algo dentro dela estava em alerta. Experiência ensinou que atenção demais quase sempre vinha acompanhada de problemas. Em casa, nada mudava. Acordar cedo, ônibus cheio, cansaço acumulado. Miguel começou a reclamar de dor no estômago com mais frequência. Clara sabia o motivo, mas fingia não perceber. A comida estava mais curta naquele mês. Ela passou a reduzir a própria porção, dizendo que já tinha comido no trabalho. Os filhos acreditavam. Numa tarde chuvosa, Clara chegou em casa e encontrou o chão molhado. A bacia tinha transbordado. A água escorria pelo canto da parede. Ela respirou fundo, arregaçou a calça e limpou tudo em silêncio, com Lia dormindo no sofá e Miguel ajudando como podia. Não chorou. Chorar molhava mais o chão. No dia seguinte, Henrique viu Clara com os olhos cansados. Mais do que o normal. Ela caminhava um pouco mais devagar. Parou por um segundo no corredor, apoiando a mão na parede antes de seguir. Henrique observou de longe. Aquilo não era preguiça. Era exaustão. Ele pensou em fazer algo simples, algo pequeno. Talvez perguntar se precisava de ajuda. Talvez oferecer um dia de folga. Mas parou. Tudo parecia pouco demais. Ou errado demais. Henrique percebeu que nunca tinha aprendido a ajudar sem parecer superior. Essa constatação doeu mais do que ele esperava. Clara começou a evitar os corredores, onde sabia que poderia encontrá-lo. Não queria conversas. Não queria explicações. Ela só queria seguir. Mas mesmo tentando evitar, às vezes o encontrava. E nessas vezes, sentia algo estranho. Não esperança, mas expectativa contida. E isso a deixava com medo. Certa noite, Miguel acordou com febre. Clara ficou sentada ao lado da cama, colocando o pano molhado na testa do filho, olhando para o relógio e calculando mentalmente quanto custaria um remédio que ainda não tinha comprado. Ela pensou em faltar no trabalho no dia seguinte. Depois pensou nas contas. Depois pensou no silêncio do escritório quando alguém faltava. E decidiu ir mesmo assim. Henrique chegou cedo naquele dia. Ao passar pelo corredor, notou que Clara ainda não tinha chegado. O horário passou. Depois passou mais um pouco. Clara nunca se atrasava. Henrique sentiu um aperto estranho no peito. Nada grave, mas suficiente para incomodar. Quando Clara chegou, estava pálida. Andava rápido, como se quisesse desaparecer.
Henrique a viu de longe. Algo estava errado, mas mais uma vez, ele não soube como atravessar a distância entre eles sem quebrar algo no caminho. Naquele dia, nenhuma grande decisão foi tomada. Nenhuma ajuda foi oferecida. Nenhuma mudança aconteceu. Mas o peso aumentou, para os dois. Porque quando duas realidades se encostam e nada muda, o silêncio começa a ficar insuportável. Henrique passou o resto daquele dia inquieto. Tentava se concentrar no trabalho, mas a imagem de Clara entrando atrasada, pálida, cabisbaixa, não saía da cabeça. Aquilo não combinava com ela. Clara sempre foi previsível. E quando alguém previsível sai do padrão, é porque algo está errado. No fim do expediente, ele tomou uma decisão. Não pensou muito. Não analisou consequências. Apenas decidiu agir. Henrique chamou o gerente direto. A funcionária da limpeza, a Clara, começou. Sim, veja o que dá para fazer. Alguma ajuda? Um adiantamento, sei lá. O gerente assentiu, aliviado por receber uma ordem clara. Deixo com o RH. Henrique acreditou que tinha feito a coisa certa, mas não sabia que, do outro lado, aquela decisão cairia como um peso. No dia seguinte, Clara foi chamada no RH. Quando ouviu seu nome, o estômago gelou. Sentou-se na cadeira dura, de frente para uma mulher que falava com voz neutra e tom profissional. Clara, recebemos uma orientação para oferecer um adiantamento salarial, caso você esteja precisando. Clara ficou em silêncio. O coração batia forte demais. Ela entendeu tudo naquele instante. Henrique tinha visto. Henrique tinha falado. Henrique tinha decidido. E aquilo a fez se sentir exposta. Eu agradeço, disse por fim, mas não preciso. A mulher insistiu um pouco, explicou que não era obrigação aceitar. Clara manteve a decisão. Saiu da sala com a cabeça baixa. Henrique observou de longe quando Clara passou pelo corredor, sem olhar para ele. Aquilo o incomodou mais do que a recusa. Ele tinha tentado ajudar. Então por que parecia que tinha feito algo errado? Clara passou o resto do dia em silêncio. Mais do que o normal. Não era orgulho que a fazia recusar. Era dignidade. Ela não queria ser a coitada. Não queria ser assunto. Não queria que sua vida virasse pauta de escritório. Ela só queria trabalhar e voltar para casa. Naquela noite, a febre de Miguel voltou. Clara ficou acordada até tarde, olhando o filho dormir mal, pensando no dinheiro que não tinha aceitado. Pensou no remédio. Pensou no aluguel atrasado. Pensou em Henrique. E sentiu raiva de si mesma por pensar. Henrique, por outro lado, sentia frustração. Pela primeira vez, uma decisão dele não tinha resolvido nada. Pelo contrário, tinha criado distância. Ele percebeu algo que nunca tinha aprendido nos negócios. Ajudar sem entender pode machucar. Os dias seguintes ficaram estranhos. Clara evitava cruzar com ele. Henrique evitava insistir. O silêncio agora tinha outro peso. Não era mais só incômodo. Era tensão. Numa sexta-feira, Henrique saiu mais cedo. No caminho de volta, pediu ao motorista que passasse pela mesma estrada de terra. Não avisou ninguém. Não tinha plano. Quando chegou perto da casa de Clara, viu a porta aberta. Miguel estava sentado no chão, brincando com algo improvisado. Lia dormia no colo da mãe. Clara parecia exausta. Henrique parou o carro a certa distância. Ficou observando. Não queria ser visto. Só queria entender. Foi então que percebeu algo que não tinha notado antes. A casa não tinha quase nada. Não era só simples. Era vazia. Poucos móveis. Pouca comida. Pouco espaço até para o cansaço. Henrique sentiu o peito apertar de um jeito diferente. Não era culpa. Era urgência. Naquele momento ele entendeu que pequenas ações não bastariam. Mas também percebeu que qualquer passo em falso poderia piorar tudo. Ele estava diante de algo delicado demais para resolver como um problema de empresa. Era uma vida. Clara levantou os olhos e viu o carro parado mais à frente. Reconheceu na hora. O coração disparou. Não sabia se sentia alívio ou medo. Henrique ainda estava ali. E agora não havia mais como fingir que aquele encontro tinha sido um acaso. As mudanças que Henrique começou a fazer não chamaram atenção de imediato. Não houve anúncios, reuniões gerais ou discursos motivacionais. Foram ajustes pequenos, quase invisíveis para quem olhava de fora,
mas enormes para quem vivia ali dentro todos os dias. Alguns horários foram flexibilizados. Pequenas metas foram revistas. Pela primeira vez, certas pessoas puderam sair no horário sem medo de represália. Coisas simples que nunca haviam sido consideradas importantes começaram a existir. Clara sentiu isso antes mesmo de entender racionalmente o que estava acontecendo. Ela percebeu no corpo. O cansaço no fim do dia era diferente. Ainda havia exaustão, mas não aquele peso sufocante de antes. Era como se o trabalho deixasse de sugar tudo o que ela tinha. Ainda era difícil, mas não era desumano. Mesmo assim, Clara manteve os pés no chão. Não comentou com ninguém. Não criou expectativas. Ela já tinha visto melhorias temporárias desaparecerem rápido demais. Preferiu observar em silêncio. Henrique, por sua vez, começou a sentir resistência. Alguns gerentes não gostaram das mudanças. Outros achavam que aquilo iria afrouxar demais. Surgiram comentários discretos, olhares atravessados, questionamentos velados. Pela primeira vez, Henrique percebeu que fazer o que era certo podia ser mais desconfortável do que seguir o padrão. Ele se viu diante de escolhas que nunca precisou fazer antes. Era fácil ser milionário quando tudo girava em torno de números. Difícil era sustentar decisões que envolviam pessoas reais, com histórias reais, quando isso contrariava interesses antigos. Em casa, Clara enfrentava outro tipo de luta. Um dos filhos começou a perguntar por que ela chegava mais cedo alguns dias. O outro reclamava menos de fome. Pequenas mudanças despertavam perguntas grandes. Ela respondia com cuidado. Não queria prometer nada. Mas sozinha, à noite, começou a se permitir imaginar coisas simples. Comida sem faltar, material escolar completo, uma casa que não deixasse entrar água quando chovia. Nada luxuoso, apenas dignidade. Henrique começou a perceber algo curioso dentro de si. As noites de sono estavam diferentes. Ele dormia menos inquieto, mesmo com problemas maiores para resolver. Era como se, ao encarar a realidade dos outros, algo dentro dele tivesse finalmente se alinhado. Ainda assim havia medo. Medo de estar fazendo demais. Medo de estar fazendo pouco. Medo de que tudo aquilo fosse tarde demais. Mas mesmo com medo, ele continuou. E Clara, mesmo sem certeza, continuou acreditando. Não em milagres, mas no tempo. A história seguia em frente, construída não por grandes eventos, mas por decisões pequenas, repetidas todos os dias. E sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo muito maior estava sendo preparado. Os dias começaram a se acumular de um jeito diferente. Não houve um momento exato em que Clara percebeu que sua vida estava mudando. Foi algo gradual, quase imperceptível, como o clarear do céu antes do sol nascer. Primeiro, ela deixou de contar moedas no meio do mercado. Depois percebeu que o armário não ficava mais completamente vazio antes do fim do mês. Mesmo assim, continuava acordando cedo demais, como se o corpo ainda não confiasse naquela nova realidade. No trabalho, o ambiente estava diferente. As pessoas falavam mais. Não alto, não em tom de festa, mas conversavam, compartilhavam pequenas histórias, pequenas dores. Algo que antes não existia começou a surgir. Confiança. Henrique observava tudo com atenção silenciosa. Ele percebeu que, quando as pessoas não trabalham apenas com medo, a produtividade não cai. Ela muda. O ritmo se torna mais humano. Os erros diminuem. O clima pesa menos. Era uma descoberta simples, mas que contradizia tudo o que ele havia aprendido no mundo dos negócios. Mesmo assim, a pressão externa aumentava. Alguns sócios começaram a questionar os números. Não estavam ruins, mas também não cresciam no ritmo agressivo de antes. Reuniões ficaram mais tensas. Palavras como eficiência e corte voltaram a circular com mais força. Henrique sentia o velho impulso de recuar. Havia noites em que ele se perguntava se não estava romantizando demais a situação, se não estava misturando emoções onde só deveria existir estratégia. A dúvida era constante. Mas, sempre que pensava em voltar atrás, lembrava da imagem de Clara naquela estrada de terra, com os filhos ao redor. Aquela cena tinha se tornado um marco interno, um ponto sem retorno. Clara, por sua vez, enfrentava um conflito silencioso dentro de casa. A melhora gradual trouxe esperança, e a esperança trouxe medo. Medo de perder tudo de novo.
medo de acreditar demais. Ela continuava vivendo com cuidado extremo, como quem anda em gelo fino. À noite, depois que as crianças dormiam, ela sentava na porta da casa e observava o silêncio ao redor. Pensava em quantas vezes a vida havia exigido força quando ela já não tinha mais. Pensava também em como, pela primeira vez, sentia que talvez não precisasse ser forte o tempo todo. Os filhos começaram a mudar também. Um deles passou a sorrir mais. O outro fazia planos simples, como aprender algo novo na escola. Pequenas coisas que só aparecem quando a sobrevivência deixa de ser o único foco. Henrique começou a receber mensagens de funcionários agradecendo por mudanças que ele sequer lembrava de ter autorizado. Descobriu que, ao mudar a própria postura, havia permitido que outras lideranças também mudassem. Isso o assustou. Ele percebeu o alcance das próprias decisões. Percebeu que, durante anos, havia moldado vidas sem jamais pensar nisso. Agora começava a entender o peso real do poder que tinha nas mãos. Aos poucos, ele deixou de ver Clara como um símbolo e passou a vê-la como parte de algo maior. A história dela não era única. Era apenas uma das muitas que tinham sido ignoradas por tempo demais. E enquanto isso, sem avisar, o tempo fazia seu trabalho. Nada ainda estava concluído. Nada estava garantido. Mas as peças estavam se encaixando de uma forma que nenhum deles teria conseguido planejar. A estrada de terra continuava ali. A casa simples também. Mas o significado daquelas coisas começava a mudar. E o que estava por vir exigiria ainda mais coragem de ambos. Com o passar das semanas, Clara começou a perceber algo que nunca tinha vivido antes: previsibilidade. Não era riqueza, não era conforto absoluto. Era a simples possibilidade de saber como seria o amanhã. Saber que o trabalho continuaria ali. Saber que o salário chegaria. Saber que os filhos comeriam. Para alguém que viveu anos no limite, isso era quase revolucionário. Mesmo assim, ela não falava sobre isso com ninguém. O hábito de se proteger era antigo. Ela havia aprendido, ao longo da vida, que compartilhar alegria cedo demais podia atrair perdas. Então guardava tudo dentro de si, como quem protege uma chama pequena do vento forte. No trabalho, Clara passou a ser notada de uma forma diferente. Não como exceção, mas como alguém confiável. Pessoas pediam ajuda, pediam opinião. Algo que antes nunca acontecia. Ela estranhava, mas respondia com cuidado, sempre com medo de ocupar um espaço que não sentia ser seu. Henrique observava esse crescimento à distância. Ele começou a entender que ajudar alguém não era apenas oferecer recursos. Era permitir que a pessoa ocupasse o próprio lugar sem pedir desculpas por existir. Essa percepção mudou completamente a forma como ele enxergava a liderança. Mas essa nova postura também trouxe conflitos. Um dos sócios mais antigos o confrontou diretamente. Disse que aquilo tudo era perigoso, que empresas não eram lugares para salvar pessoas, que o mundo funcionava de outra forma. A conversa foi longa, tensa e terminou sem acordo. Pela primeira vez, Henrique sentiu que poderia perder tudo o que havia construído. A dúvida voltou com força. Ele se perguntou se tinha ido longe demais, se estava colocando em risco não só a própria empresa, mas o futuro de muitas famílias que dependiam dela. A responsabilidade parecia esmagadora. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Levantou da cama, caminhou pela casa silenciosa e parou diante de uma janela. A cidade dormia. Milhares de luzes acesas, milhares de vidas invisíveis. Ele pensou em como sempre acreditou que sucesso era chegar ao topo. Agora começava a entender que talvez fosse sustentar o caminho, sem destruir quem estava abaixo. Enquanto isso, Clara enfrentava um desafio inesperado. Uma antiga conta apareceu. Um problema do passado que ela acreditava resolvido voltou à tona. O medo retornou com força. A sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Ela passou a noite acordada, olhando para os filhos, sentindo o velho nó no peito. No dia seguinte, ela quase não falou. Henrique percebeu. Perguntou se estava tudo bem. Clara hesitou. Parte dela queria dizer que sim, como sempre fez. Mas outra parte, ainda frágil, decidiu confiar um pouco mais. Ela contou.
Não pediu ajuda diretamente. Apenas contou. A diferença era sutil, mas profunda. Henrique ouviu em silêncio. Percebeu que, mesmo com todas as mudanças, o passado não desaparecia de uma hora para outra. A vida não funcionava em linha reta. Era cheia de retornos inesperados. E naquele momento, ele entendeu algo essencial. Transformação real exige tempo, paciência e disposição para lidar com recaídas. Nada ali era simples, nada era fácil, mas tudo era real. E essa realidade, por mais pesada que fosse, já não parecia vazia. A história avançava, não em grandes saltos, mas em passos firmes. Cada escolha construía algo invisível, porém sólido. E o que viria a seguir colocaria à prova tudo o que ambos estavam aprendendo. A conta antiga que reapareceu não era apenas um problema financeiro para Clara. Era um lembrete cruel de tudo o que ela já tinha vivido. Um símbolo de que o passado nunca some completamente. Ele apenas espera um momento de distração para voltar. Durante dias, Clara tentou resolver sozinha. Fez ligações, refez cálculos, cortou ainda mais do pouco que tinha reservado. Voltou a dormir mal, voltou a acordar antes do despertador, com o coração acelerado como fazia anos atrás. Os filhos perceberam. O mais velho perguntou se algo estava errado. Clara respondeu que estava tudo bem, mas a voz não convenceu nem a si mesma. Ela percebeu que, mesmo com melhorias externas, as marcas internas demoravam muito mais para cicatrizar. No trabalho, ela continuava cumprindo tudo com precisão, mas algo no olhar denunciava o peso que carregava. Henrique notou. Ele já tinha aprendido a observar detalhes, pequenas mudanças de comportamento, silêncios prolongados, respostas curtas. Aquilo tudo dizia mais do que palavras. Mesmo assim, ele não quis invadir. Sabia que ajudar também era respeitar o tempo do outro. Mas o problema cresceu. A cobrança se tornou mais dura, o prazo mais curto, a ameaça mais concreta. Clara se viu diante de uma decisão que conhecia bem demais. Escolher qual conta pagar e qual deixar para depois. Escolher qual problema resolver agora e qual empurrar para o futuro. Era uma escolha injusta, mas comum para quem sempre viveu no limite. Naquela noite, Clara sentou-se na cama depois que os filhos dormiram e chorou em silêncio. Não chorava apenas pelo dinheiro. Chorava pelo medo de voltar ao ponto onde tudo parecia perdido. Chorava por ter se permitido acreditar, ainda que um pouco, que as coisas poderiam ser diferentes. Henrique, ao mesmo tempo, enfrentava outro tipo de batalha. Os sócios pressionavam por decisões mais duras. Queriam cortes, mudanças bruscas, retorno ao modelo antigo. Argumentavam que o mercado não perdoa fraquezas, que empresas não sobrevivem de empatia. Henrique escutava tudo, mas sentia algo diferente agora. Antes essas palavras fariam sentido. Agora soavam vazias. Ele não conseguia mais separar números de pessoas. Não depois de tudo o que tinha visto. Ainda assim, o medo existia. Medo de perder investidores. Medo de errar. Medo de estar carregando peso demais sozinho. Em uma das reuniões mais tensas, Henrique se viu calado por longos minutos. Todos esperavam uma resposta rápida, firme, objetiva. Mas ele precisava de algo que nunca tinha feito antes. Tempo para pensar. Foi nesse intervalo silencioso que ele percebeu algo fundamental. Durante anos, ele havia exigido paciência, sacrifício e esforço dos outros, sem jamais oferecê-los em troca. Agora, pela primeira vez, ele estava disposto a sustentar uma decisão difícil, mesmo sem garantias. No dia seguinte, Clara quase não conseguiu trabalhar. A cabeça estava longe, o corpo estava ali, mas a mente girava em torno do mesmo problema. Quando Henrique a chamou novamente para conversar, ela sentiu o coração disparar. Pensou que fosse algo errado. Pensou que tudo estivesse prestes a acabar. Mas não era isso. Henrique não trouxe soluções prontas. Não trouxe promessas. Ele apenas perguntou com sinceridade se ela estava conseguindo lidar com tudo. Clara respirou fundo. Pela primeira vez, não respondeu automaticamente. Pensou, sentiu, e então falou. Contou tudo, sem dramatizar, sem pedir. Apenas colocou a verdade na mesa. Henrique ouviu até o fim, e naquele momento, algo mudou de novo.
Ele percebeu que ajudar não significava controlar o resultado. Significava caminhar junto, mesmo quando o caminho ficava instável. Significava assumir que algumas dores não se resolvem rápido, mas podem ser atravessadas com menos solidão. A conversa terminou sem soluções imediatas, mas Clara saiu dali sentindo algo que não sentia havia muito tempo. Não estava sozinha. E Henrique saiu com uma certeza desconfortável, porém necessária. O que estava por vir exigiria ainda mais coragem do que tudo que já tinha feito até ali. A história seguia, mais complexa, mais real, mais humana. E ainda estava longe do fim. Depois da conversa, Clara voltou ao trabalho diferente. Não mais aliviada, mas sustentada. Era uma sensação nova. O problema ainda existia, a conta ainda precisava ser resolvida, o medo ainda estava ali. Mas agora havia alguém que sabia. Alguém que tinha ouvido sem julgar. E isso mudava tudo. Mesmo assim, Clara não relaxou. Continuou economizando, continuou se esforçando, continuou desconfiando do futuro. Anos vivendo no limite não desaparecem com uma conversa. O corpo demora mais para entender o que a mente começa a aceitar. Henrique também saiu daquela conversa carregando peso. Ele percebeu que, ao se aproximar da realidade de Clara, estava se aproximando de algo que sempre evitou: responsabilidade emocional. Não bastava mais assinar contratos e delegar decisões. Agora, cada escolha tinha rosto, tinha história, tinha consequência direta. Nos dias seguintes, ele passou a refletir sobre tudo o que havia construído até ali. Lembrou de quando começou, jovem, obcecado por crescimento, disposto a sacrificar qualquer coisa em nome do sucesso. Naquela época, aquilo parecia coragem. Agora, parecia fuga. As reuniões continuavam tensas. Os sócios insistiam em medidas rápidas. Queriam números, queriam garantias. Henrique tinha cada vez menos respostas prontas. Pela primeira vez, ele admitia para si mesmo que não tinha controle total sobre o futuro. Isso o assustava, mas também o libertava. Clara recebeu uma ligação que a fez tremer. A cobrança se intensificou. A possibilidade de perder o pouco que tinha voltou a parecer real. Ela desligou o telefone e ficou parada por alguns segundos, tentando organizar os pensamentos. Em outro tempo, ela teria guardado aquilo para si. Agora, lutava internamente entre o hábito de se fechar e a nova possibilidade de dividir o peso. Ela esperou o fim do expediente. Quando Henrique saiu da sala, ela o chamou. A voz saiu baixa, quase falha. Disse que a situação tinha piorado. Não pediu nada, apenas avisou. Henrique ouviu com atenção. Ele percebeu que aquela era uma daquelas encruzilhadas silenciosas da vida. Não havia decisão fácil. Qualquer caminho teria custo. Ele poderia ajudar diretamente e criar dependência. Poderia não ajudar e deixar tudo desmoronar. Ou poderia buscar um meio termo, algo que preservasse a dignidade de Clara e, ao mesmo tempo, não anulasse sua autonomia. Essa escolha não estava em livros de negócios. Henrique pediu tempo. Clara assentiu. Ela já tinha aprendido a esperar, mas pela primeira vez, esperava sem desespero. Não porque tinha certeza do resultado, mas porque sabia que não estava sendo ignorada. Naquela noite, Henrique caminhou novamente pela casa silenciosa. Pensou em quantas vezes confundiu controle com segurança. Pensou em como, agora, tudo parecia mais frágil e, paradoxalmente, mais verdadeiro. Ele começou a desenhar possibilidades. Não soluções mágicas, mas caminhos possíveis. Nada que resolvesse tudo de uma vez. Apenas o suficiente para impedir que o passado engolisse o presente. Clara, em casa, tentou manter a rotina com os filhos. Fez comida simples, contou histórias, fingiu normalidade. Mas quando ficou sozinha, sentou na cama e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não orou pedindo um milagre. Pediu clareza. A história seguia, pesada, lenta, real. Não havia garantias. Não havia finais próximos. Mas havia algo novo crescendo naquele espaço incerto. Confiança construída passo a passo. Henrique passou dias refletindo antes de tomar qualquer decisão. Não queria agir por impulso, nem repetir velhos padrões disfarçados de boas intenções. Ele sabia que o que fizesse agora não afetaria apenas Clara, mas tudo o que vinha sendo construído ao redor.
Quando finalmente chamou Clara para conversar, o clima era diferente. Não havia tensão no ar, apenas seriedade. Ele explicou com calma as possibilidades. Não falou em salvamento, nem em favores. Falou em caminhos, em reorganização, em oportunidades que exigiriam esforço, mas que não empurrariam Clara de volta para o abismo de onde ela estava tentando sair. Clara ouviu tudo com atenção. Não era uma solução perfeita. Não apagava o passado. Não resolvia todos os problemas de uma vez. Mas era algo justo, algo possível, algo que respeitava quem ela era e tudo o que já tinha enfrentado. Ela aceitou. Não com euforia, mas com aquela aceitação madura de quem entende que mudanças reais quase nunca são espetaculares. Elas apenas funcionam. Aos poucos, a situação começou a se estabilizar. A conta antiga deixou de ser uma ameaça imediata. A pressão diminuiu. O ar voltou aos pulmões. Clara sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Henrique também sentiu o peso diminuir. Ele percebeu que não precisava resolver tudo sozinho. Que liderar não era carregar o mundo nas costas, mas criar condições para que as pessoas se sustentassem com dignidade. Essa compreensão mudou algo profundo dentro dele. Os sócios continuavam atentos, mas agora viam resultados diferentes. Não apenas números, mas consistência. Menos rotatividade, mais comprometimento. Um ambiente que, aos poucos, se fortalecia por dentro. Henrique entendeu que aquela transformação não era frágil como muitos imaginavam. Ela apenas exigia paciência. Clara, em casa, começou a planejar coisas simples, nada grandioso, apenas passos possíveis. Pensar no próximo mês deixou de ser aterrorizante. Pensar no próximo ano deixou de ser impossível. Os filhos perceberam a mudança antes mesmo de entenderem. Havia mais calma na casa, mais risos, mais presença. A estrada de terra continuava ali. A casa simples também. Mas agora, elas não representavam apenas limitação. Representavam um ponto de partida. A história começava a se encaminhar para algo novo. Não um final abrupto, mas um encerramento construído com cuidado, coerência e verdade. O que viria a seguir não seria um espetáculo, seria consequência. O tempo começou a agir de uma forma diferente. Não havia mais urgência constante, nem aquela sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer instante. Os dias seguiam com mais estabilidade, e isso, para Clara, era algo quase estranho. Ela ainda se pegava esperando o pior, como se o corpo não tivesse sido avisado de que a tempestade estava passando. Mas aos poucos, a confiança começou a se instalar. No trabalho, Clara assumiu pequenas responsabilidades novas. Nada que a colocasse em destaque exagerado, mas o suficiente para mostrar que sua presença era valorizada. Ela se sentia respeitada, não por pena, mas por competência. Isso mexeu com ela mais do que qualquer ajuda financeira. Durante muito tempo, Clara acreditou que sua história a definia. Agora começava a entender que ela também podia definir o próprio caminho. Essa percepção vinha devagar, mas vinha firme. Henrique observava tudo com atenção silenciosa. Ele já não precisava provar nada para ninguém. As decisões que tomava agora tinham um peso diferente. Não eram impulsivas, nem guiadas apenas pelo medo de perder espaço. Eram decisões alinhadas com aquilo que ele finalmente entendia como propósito. Mesmo assim, nem tudo era simples. Alguns sócios ainda mantinham distância. Outros observavam, esperando o menor erro para questionar tudo novamente. Henrique sabia disso. Sabia que o equilíbrio era frágil. Mas diferente de antes, ele não vivia mais refém desse medo. Ele havia aprendido algo essencial. Não existe crescimento verdadeiro quando ele acontece às custas de pessoas invisíveis. Clara começou a reorganizar a casa. Concertos pequenos, mudanças simples. Cada detalhe representava algo maior do que parecia. Era uma forma de dizer para si mesma que o futuro merecia cuidado. Os filhos também mudaram. Um deles começou a falar sobre o que queria ser quando crescesse. O outro passou a levar amigos para casa sem vergonha. Pequenos sinais de que a sobrevivência já não ocupava todo o espaço emocional da família. Henrique voltou àquela região da cidade algumas vezes, agora sem esconder. Não para vigiar, mas para entender melhor a realidade que antes ignorava.
A estrada de terra já não era apenas uma lembrança incômoda. Era um lembrete constante de onde tudo começou. Em um desses dias, ele parou o carro por alguns minutos e ficou observando o movimento simples ao redor. Crianças brincando, pessoas conversando, vida acontecendo longe dos prédios altos e das salas frias de reunião. Ele percebeu que durante muito tempo confundiu distância com sucesso. Clara, naquela mesma tarde, sentou-se na porta de casa, como fazia antes, mas agora com outro sentimento. O silêncio já não era pesado, era calmo. Ela respirou fundo e pensou em tudo o que tinha atravessado até ali. Nada havia sido fácil, nada havia sido rápido, mas tudo tinha sido real. A história estava se aproximando de um encerramento, não como um ponto final brusco, mas como um ciclo que começava a se completar. Ainda restavam passos a dar, e eles seriam dados com consciência. Henrique percebeu que algo tinha mudado de forma definitiva quando, pela primeira vez em muitos anos, ele deixou de correr. As decisões já não eram tomadas no impulso, nem empurradas pelo medo de ficar para trás. Ele passou a agir com uma calma que antes parecia impossível. Não porque os riscos tinham desaparecido, mas porque agora ele entendia o que realmente estava em jogo. Em uma reunião decisiva, Henrique fez algo que surpreendeu a todos. Ele não apresentou gráficos, não falou de metas agressivas, falou de pessoas, falou de permanência, falou de construir algo que não precisasse ser consertado o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns entenderam, outros não. Mas Henrique estava preparado para isso. Ele sabia que nem todo mundo caminharia junto até o fim. E pela primeira vez, aceitou isso sem ressentimento. Clara sentiu os efeitos dessas decisões de forma concreta. Não como um presente inesperado, mas como resultado de um processo que vinha sendo construído há meses. A estabilidade se firmava. A rotina se tornava mais previsível. O medo começava, enfim, a perder espaço. Ainda assim, ela não se deixou levar por ilusões. Clara continuava atenta, cuidadosa, consciente de que a vida não se transforma de forma linear. Mas agora, quando pensava no futuro, não sentia mais aquele aperto imediato no peito. Havia espaço para pensar, para planejar, para respirar. Os filhos sentiam isso sem precisar entender. O mais velho começou a falar sobre estudos com seriedade. O mais novo dormia tranquilo. A casa simples, com suas marcas e imperfeições, já não parecia um símbolo de limitação, mas de resistência. Henrique decidiu voltar àquela estrada de terra mais uma vez. Não por curiosidade, não por culpa, mas por necessidade de fechar um ciclo interno. Ele parou o carro, desceu e caminhou alguns metros. Observou a casa, o entorno, o silêncio simples daquele lugar. Ali, ele entendeu algo que nunca tinha sido ensinado em nenhum livro. Prosperidade que ignora a realidade dos outros cobra um preço alto demais, mesmo de quem vence. Clara o viu de longe. Dessa vez não houve surpresa, não houve choque, apenas reconhecimento. Dois mundos que, por acaso, tinham se cruzado e aprendido algo um com o outro. Eles trocaram poucas palavras. Não era necessário dizer muito. O impacto estava no que não precisava mais ser explicado. A história estava claramente se encaminhando para o fim. As peças estavam no lugar. As escolhas haviam sido feitas. Restava apenas o momento em que tudo aquilo ganharia sentido completo. E esse momento estava próximo. Depois daquele encontro silencioso na estrada de terra, algo se assentou dentro de Henrique. Ele voltou para a cidade diferente. Não mais dividido entre dois mundos, mas consciente de que eles sempre estiveram conectados, apenas separados pela indiferença. Agora, essa indiferença não existia mais, e isso trazia um tipo novo de responsabilidade. No trabalho, as mudanças já não causavam choque. Elas tinham se tornado parte da estrutura. O ambiente era outro, não perfeito, não idealizado, mas mais honesto. As pessoas falavam com menos medo, erravam sem pânico, cresciam sem culpa. Henrique percebeu que liderança não era ser admirado, mas ser coerente. E coerência, ele descobriu, cansa. Exige escolhas difíceis. Exige abrir mão de atalhos. Mas, ao mesmo tempo, traz uma paz que ele nunca tinha experimentado antes. Clara também sentia que nada mais era como antes. Ela caminhava pelos mesmos caminhos, acordava nos mesmos horários, ainda enfrentava dificuldades,
Mas algo essencial tinha mudado. Ela já não se sentia pequena dentro da própria vida. Não pedia desculpas por existir. Não se escondia. Não aceitava menos do que respeito. Em casa, ela começou a conversar com os filhos sobre o futuro de forma mais aberta. Não como promessa, mas como possibilidade. Eles ouviam atentos, como quem começa a enxergar horizontes que antes nem sabiam que existiam. A casa simples continuava ali, firme, resistente. Cada rachadura contava uma história de sobrevivência. E agora, também de permanência. Henrique começou a ser questionado fora da empresa. Pessoas do mesmo meio queriam entender o que ele estava fazendo. Alguns vinham por curiosidade, outros por desconfiança, poucos por real interesse. Ele respondia com calma. Não tentava convencer ninguém. Não vendia uma ideia. Apenas falava da própria experiência, do que tinha visto, do que tinha aprendido, do custo de ignorar pessoas por tempo demais. Alguns ouviam, outros riam. Henrique já não se importava. Clara, por sua vez, foi convidada a assumir um papel que jamais imaginou. Nada grandioso, nada simbólico. Apenas um reconhecimento simples, porém significativo. Ela hesitou. Sentiu medo. Pensou em recuar, mas aceitou. Aceitou não porque se sentia pronta, mas porque entendeu que coragem não é ausência de medo. É continuar apesar dele. Essa decisão marcou algo profundo. Ela passou a se ver como alguém que não apenas sobreviveu, mas que podia influenciar o próprio caminho. E isso mudou tudo, mesmo sem mudar tudo ao mesmo tempo. Henrique observou essa mudança com respeito. Ele entendeu que não era protagonista daquela história. Era parte dela. Um elo. Um ponto de passagem. E isso, curiosamente, o aliviou. A narrativa da vida deles não precisava de heróis. Precisava de escolhas sustentadas no tempo. O fim estava próximo. Mas antes dele, ainda havia algo essencial a ser compreendido. Algo que daria sentido a tudo. O tempo continuou passando, como sempre passa, sem avisar, sem pedir licença. A estrada de terra ainda existia. A casa simples ainda estava ali. A cidade continuava corrida, barulhenta, exigente. O mundo não tinha mudado completamente. E talvez nunca mudasse. Mas algo essencial havia se transformado, e isso era suficiente. Henrique compreendeu isso numa manhã comum, daquelas que não entram para a história de ninguém. Ele estava sozinho, revisando documentos, quando parou por alguns segundos e percebeu algo estranho. Não sentia mais aquele vazio que sempre acompanhava suas conquistas. Não havia euforia, não havia ansiedade. Havia presença. Ele entendeu naquele instante que sucesso sem sentido cobra juros altos. E que por muito tempo ele pagou esse preço sem perceber. Clara, naquela mesma manhã, arrumava a casa com calma. Os filhos se preparavam para sair. Não havia pressa desesperada, nem medo do dia seguinte. Apenas rotina. E aquilo para ela era uma vitória silenciosa. Ela lembrou de quem tinha sido, das noites em claro, das escolhas impossíveis, da sensação constante de estar à beira do colapso. Tudo aquilo ainda fazia parte dela, mas não a definia mais. Ela não se via como alguém que foi salva. Via-se como alguém que resistiu, que atravessou, que permaneceu. Henrique e Clara não se tornaram amigos íntimos. Não precisaram disso. O vínculo entre eles não era de dependência, mas de respeito. Um respeito construído quando alguém decide enxergar o outro como humano, e não como função, cargo ou número. O maior ensinamento daquela história não estava no dinheiro, nem nas decisões empresariais, nem nas mudanças visíveis. Estava em algo mais simples. Henrique aprendeu que prosperidade verdadeira não é aquilo que te afasta da realidade dos outros, mas aquilo que te permite permanecer humano, mesmo quando você tem poder. Clara aprendeu que dignidade não nasce da ausência de dificuldades, mas do reconhecimento do próprio valor, mesmo quando o mundo insiste em ignorá-lo. E talvez o ensinamento mais bonito fosse este. Às vezes a vida não muda quando tudo melhora. Ela muda quando alguém decide não virar o rosto. Quando alguém escolhe parar, ouvir e agir sem precisar ser aplaudido. Não houve um final perfeito. Não houve música triunfal. Não houve milagres repentinos.
Houve continuidade. E muitas vezes é isso que torna uma história verdadeiramente bonita. Porque o que realmente transforma o mundo não são grandes gestos isolados, mas pequenas escolhas feitas com consciência, dia após dia. E essas permanecem.